Faz tempo que não tem uma análise minha e eu sei que vocês gostam de eu analisando coisas, então eu participei da análise do canal Virtuadesk no A caso alma do que nasce de PlayStation 1 Reiatsu para Nós não Escape, tá no ciclo de reencarnação, né? Pois é, imaginei. que é Só uma que não tinha bizarrice à certeza. parte, foi feita pelo cara que fez os efeitos do Predador. Dá lá uma olhada, cara, eu ajudei na escrita, eu também gravei algumas falas e é um vídeo muito maneiro. A produção do Virtuadesk é muito foda e olha como o vídeo parece, é todo bonitinho, filho da p do cara é muito bom. Recomendo bastante. Inclusive, se quiser ajudar o canal, considere entrar no clube do canal. Alguns benefícios Quando o incluem humano temas morre, pra vai vida. pra Society, ele tem memória da vida dele? Inicialmente sim, mas depois ele perde, se eu não me engano. Porque o Periquito ainda lembra do Shed. Mas tem várias pessoas lá que não lembram mais do mundo normal. Vídeos e muito mais. Te juro que a bala, dá uma lida lá, ou se você só quiser dar o dinheiro mesmo, você pode usar o Pix, e é nóis. Olha, eu queria começar o vídeo anunciando meu amor imenso por Subarashi Kihibe. Porque isso fica no vídeo, cara, é importante. A gente já vai chegar na parte que te interessa, seu degenerado. Subarashi Kihibe, ou conhecido em inglês como Wonderful Everyday, é uma visual novel, vulgo jogo que no lugar de jogar você só lê e no máximo faz umas escolhas ali e cá, extremamente aclamada. É uma das mais bem avaliadas do VNDB, o My Anime List dos fracassados que gostam de ler tais obras, assim como eu. Blá 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 blá, se você é idiota que acha Ele está certíssimo! que visual novel é algo besta, lembre-se que grandes franquias como Fate Stay Night e Steins Gate começaram ali e a melhor experiência continua sendo a leitura das novels. É a melhor experiência e muitas vezes a experiência mais inacessível que existe também, né? E que até gente importante da indústria de games, animes e afins saiu do meio, como o Gen Urobuchi, o diretor de Madoka Mágica. É porque é uma mídia. É um livro interativo, né? Então ele é muito mais focado em ter uma experiência de escrita do que uma experiência de jogo. E Jun Maeda, responsável pelo anime Charlotte. Poxa, até franquias como Nier e Persona são extremamente influenciados pelo meio, então cala a boca e respeita. Subarashi Kihibe, assim como muitas das histórias do gênero, é um eroge, vulgo jogo erótico. Tem cenas de sexo explícito e tal, mas ao mesmo tempo é uma das histórias que eu sinto que usa o sexo de modo que eu até posso querer diminuir o número de descrições ou falar que uma cena ou outra foi muito mais chocante do que devia, mas eu não consigo remover ele da história. E isso é raro, considerando que jogos como Fate, que inicialmente tinham sexo, eles removeram nas versões atualizadas porque o sexo era só jogado ali, né? Basicamente para vender o jogo, não tendo muito contexto na história interessante. Não, cara, mas era a forma de você poder reabastecer a sua mana e passar a mana pro servo, porque é o líquido vital e é assim que você consegue passar o circuito mágico, cara. Que eles estavam tentando construir. Se você manja de visual novel, isso aqui é muito mais Totono do que a rota do Mink do Dramatical Murder. Tô falando sério, é uma das minhas histórias favoritas e eu acho que fãs de Akuno Hana ou Yasumi Pum Pum... Não ironicamente, eu acho que é um plot muito bom que pode ser desenvolvido, tá? Porque existem várias filosofias e movimentos orientais em relação à retenção de sêmen e a associação do sexo e do sêmen com a vida, a longevidade e poderes mágicos. Então, é um ponto que pode muito bem ser desenvolvido. Eu tava lendo na Wikipédia sobre isso alguns anos atrás até, de um culto que existe lá na China, que eles não ejaculam, nem pra ter filho. É uma parada muito doida, cara. E aí fala sobre, tipo, vários quesitos espirituais e tal. não ficarão decepcionados, pois é esse tipo de história. Trazendo personagens adolescentes tendo problemas diversos como bullying, repressão sexual, escapismo e traumas, é uma puta montanha-russa de sentimentos. A história acaba até envolvendo coisas como culto de suicídio e ilusões coletivas, servidos de alucinações e sentimentos tomando forma. Eu tenho dificuldade com isso porque, cara, eu nunca fui um adolescente problemático. Então eu vejo isso e falo, mano, que esse povo é burro? Tá ligado? Caralho, tem, tipo, soluções óbvias. Dá um jeito, cara, resolve sua vida, sai daí. Horror psicológico puro. E é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida, se não a mais assustadora. Silent Hill 2 é um puta jogo, mas eu senti muito mais medo aqui. E pra que tanta tragédia? Pra construir uma das mensagens mais otimistas que já vi, sobre como cada pessoa tem uma percepção individual da realidade. Se baseando na filosofia de Wittgenstein, é uma história que tem profundidade para dar e vender. Foram aproximadamente 50... Mas dá pra saber que é oficialmente baseado ou falou de temas equivalentes, né? Que eu acho que acontece muito, o povo comentou no meu vídeo de hoje de One Piece, sobre, não, cara, mas a galera tá assistindo One Piece e tá mostrando que tem vários paralelos tem várias inspirações em sei que e tal, bagagem cultural. Só que eu falo, cara, tudo bem, pode ter, mas será que isso não é mais aquele processo de influência natural e passiva e coincidência de temas universais manifestados em histórias? Porque assim, o Oda obviamente tem todo o conhecimento da própria cultura, né? E deve ser um cara curioso, que pesquisa de muita coisa.
Só que eu não imagino que ele pra ficar lendo livro de filosofia, tá ligado? Até por causa da rotina de um mangaka e tal. Então existem coisas. Ô Eric, valeu, mano, tamo junto, brigadão aí. Então tem coisas que são manifestações de dramas humanos e histórias boas naturalmente vão conter algum nível disso. E aí você junta isso com algumas referências superficiais e você tem uma parada que, que ressoa. É tipo eu criar uma história que tem uma garota de chapéu, que tem um capuz vermelho que anda numa floresta. O nego vai falar, caralho, mano, inspirado por Chapeuzinho Vermelho. Mas você para e pensa, cara, não, é um conceito super natural de aparecer em qualquer lugar. A floresta tá em todo lugar e um capuz vermelho. Tudo bem que ficou muito icônico, mas é um elemento que existe, né? E só porque eles são parecidos não quer dizer que eles têm algum tipo de relação, tá ligado? Hora de leitura e é uma experiência que eu levarei para toda a minha vida. É uma das histórias mais artísticas que eu já vi, unindo até arte abstrata e shoegaze. Agora, o mais interessante é que tem uma pessoa por trás disso, o artista Skadi. Ele não só ilustrou grande parte das coisas, mas escreveu o roteiro, escreveu algumas músicas e dirigiu o jogo. Ele é basicamente o que o Kojima fez no Death Stranding, só que muito mais direto porque é uma empresa pequena. Ele é uma das minhas maiores inspirações como desenvolvedor, considerando que eu estou fazendo meu próprio jogo, o Coneyflower Dilemma basicamente sozinho, e eu amo a perseverança e a insistência desse cara em fazer um monte de coisa no jogo dele, conseguindo efetivamente unir as bizarrices do meio otaku com literatura clássica e filosofia. Mas aí que vem, essa história, considerada a obra-prima dele, era pra ter sido remake de outra história que ele escreveu antes conhecida como Tsui no Sora, outra visual novel. O problema é que ele quis atualizar a história porque ele achava Tsui no Sora pouco interessante, com uma narrativa que compartilhava a mesma premissa básica de ter um culto de suicídio em uma escola e tal, mas acabava sendo muito mais niilista, muito mais vazia, sem criar uma mensagem significativa, apesar do horror ser aparentemente igualmente bom. Pra você ter noção, Subarashi Hibi tem praticamente o triplo do tamanho de Tsui no Sora pelo que é dito na internet. Infelizmente, Tsui no Sora não tem inglês e grande parte do que é conhecido no ocidente vem do pessoal que leu em japonês, que fez reviews e resumiu a história, então meio que todo mundo tem noção do que acontece ali. Não subestimem Tsui no Sora, entretanto, junto com Jisatsu e Sayonara Oshiete, foram os pioneiros do gênero Denpa que Subarashi Hibi pertence. Esse gênero se baseia em uma construção de horror bem específica, baseada em ilusões coletivas e paranoias acontecendo em espaço com alguém ou várias pessoas, onde o que é real ou falso acaba ficando confuso, cheio de O motivo principal para ser adolescente são alguns. Primeiro, é o público-alvo. Você tá criando uma porta de empatia e uma porta de entrada mais clara para o seu público-alvo, porque a história trata de pessoas do mesmo ambiente que você e tudo isso gera um interesse maior, né? Uma imersão maior. Segundo, né? Porque a adolescência, em geral, é um período de muito sentimento na vida, né? Então você pode ter um ambiente legal, né? Porque a escola, em geral, tem dramas, tem situações, tem tudo. Apesar da minha ter sido muito tranquila, lá no Japão a escola é um negócio muito doido, né? Aqui no Brasil também, mas lá no Japão existem algumas diferenças culturais que tornam a experiência diferente. Assim como qualquer escola em qualquer lugar do mundo. E os dramas lá de conformidade, não conformidade, aceitação, identidade, futuro, né, expectativa, função social, hierarquia, tem outras coisas que nós não vivemos igual eles vivem. Então, fora a obsessão do japonês pela escola, porque eu tava conversando isso com um amigo que vive lá e namora com uma japonesa e tudo mais, ele tava comentando sobre como que o japonês, isso é algo que eu percebi, não percebi de fato, mas tá sentindo alguma coisa do tipo, que é como o japonês ele tem essa obsessão da escola, porque é o único ponto onde ele acha que a vida possui liberdade de certa forma. Porque depois que acaba a escola, seu destino está selado. Você irá trabalhar numa empresa, num cubículo, fazendo porra nenhuma de interessante, sendo só mais uma engrenagem, vai beber até ficar bêbado e cair na rua, ter um casamento ruim e um filho que não gosta de você. Então, a escola é o único período onde o destino não está selado, vamos dizer assim, ainda. Então, esse momento da vida do japonês é muito glorificado, por mais terrível que ele possa ter sido. Por isso que você vai encontrar muita história que aparentemente não tinha necessidade nenhuma de escola, mas acontece uma escola. Você pega aí, o Arino Seraph tem escola, você pega Guilty Crown tem escola, você pega, porra, não tô falando que tudo bem pessoas em idade de escola, tô falando do famoso arco da escola, o plot da escola, tipo, tá ligado? Você vai ver muita
parada assim. E por que isso acontece, né? Você não vê tanta obra ocidental ligada tanto em escola. Claro, você vai ter, tipo, o manual escolar do Ned, é muito legal e tal, só que proporcionalmente, a intensidade de temas trabalhados em escolas, estruturas de história famosas que envolvem. Porra, eu tenho o Valentão. Isso tem no mundo todo, né? O Valentão. Só que lá tem o líder do comitê estudantil, que é quase um deus dentro da escola. Por mais que isso seja exagerado, existe uma âncora na realidade, né? Então é muito doido. Realismo e caos. Claro, o gênero no começo era usado muito mais pelo valor de choque do que algo expressivamente significativo, mas Skadi notou isso e tentou fazer algo que juntava o impacto emocional e a intensidade de um Denpa com o foco temático e a qualidade que você vê na literatura quando fez o Wonderful Everyday. Ainda assim, Tsui no Sora, no mínimo, é uma história de horror interessante que investiga esse problema, muito enraizado na cultura japonesa moderna. Aí também tem uma coisa muito importante, que adolescente é burro, né? Então tem muito espaço pra deixar eles fazendo merda. Dos cultos bizarros. E lógico que gente fora da indústria ia prestar atenção nisso, é basicamente um clássico. E a adaptação de Vayne é um negócio que raramente dá certo, né? Especialmente quando o jogo é muito focado em sexo. Uma empresa de hentai de baixo orçamento que olhou Tsui no Sora e pensou, vamos adaptar. E assim, eles fizeram um resumo de uma história de mais ou menos 7 horas em 20 minutos. A gente já começou bem, hein? Pegar pipoca. Por isso, eu já vou avisando, por favor, não julgue a visual novel do Tsui no Sora, o remake da mesma, ou especialmente Subarashiki Hibi por conta dessa aberração prestes a ser analisada. Irrelevante do quanto essas histórias são chocantes e tem coisas como estupro, uso de drogas e alucinações horrorosas, essas foram expressões artísticas do Skadi e eu falo que são algumas das experiências adultas mais significativas que alguém pode ter. Agora, isso aqui, puta, é uma aberração. A gente começa essa obra-prima com essa menina, Zakuro, tendo uma discordância filosófica com esse cara, Paulo Kogo Mamiya Takuji. 永遠に続くわ。たとえ肉体が滅びても、生命は生命分子となって、また次の新たな肉体を求めて生き続けるのよ。Quem pensou que a porra do motor bíblico ia combinar pro papel? Olha a voz! 人間だけじゃない。全ての生命体は必ず滅びる。そしてこの宇宙も消滅してしまうのさ。間違ってるわ。永遠の生命、輪廻転生、それが。いや、間違ってない。間違ってるのはお前の方だ。 Bem, como a gente vai resolver isso? Sexo. Caralho, como eu não pensei isso antes? A gente conquistou a paz mundial. Discordância religiosa? Sexo. Discordância na relação? Sexo. Guerra mundial? Não ironicamente, você vai ver, guerras medievais acabavam muitas vezes com o quê? Com um casamento, né, forçado ou não, de pessoas importantes, criando alianças pra evitar, né, que os países entrassem em guerra, tendo conexão, e rolava o sexo pra ter um herdeiro. Sexo. Foda-se. Menos conversa e pau nelas. Sim, ela se mata porque essa aí é a minha filosofia. tem energias negativas ou sei lá o quê. E começavam por causa disso, exatamente. Também começavam por causa de sexo. E pau nelas. Sim, ela se mata porque acredita que o esperma do moleque tem energias negativas ou sei lá o quê. O tal do jovem místico tá foda. Inclusive, se você achou a animação meio zoada, nem se preocupa. Daqui só vai pra pior. Aí o protagonista, Yukito, chega e conversa com Kotori, essa menina genérica fofa. Ninguém liga. E ela fica meio triste com a morte da Zakuro. Ninguém liga. E aí o protagonista ouve falar que o Mamiya Takuji anda fazendo várias traquinagens imitadas. E pode estar envolvido com o suicídio da Zakuro, já que eles estavam de rolê antes. Aparentemente ele vem faltando nas aulas e tá obsessivo com esse conceito chamado Tsui no Sora, traduzido para inglês como End Sky, ou em português, algo como Céu do Fim. Caramba, esse é o nome da novel do OVA? Isso deve significar algo importante, né? Bora anotar no caderninho. Enquanto o protagonista ouve isso, a Yukito vai pra um clube que parece de Kendo e se veste na frente da sua amiguinha, a loira do Chan. Que fantasia, adivinha o quê? Aqui só vai pra pior, como eu já falei. Pau nelas! O parece ter feito a escola virar chatuba de mesquita e tá fazendo que nem o King Size do Rio de Janeiro sugere. Uma suruba onde rola inúmeras execuções. Inclusive, na live passada de membros, nós vimos o vídeo do King Size e vários outros memes underground dos anos 2000 da internet brasileira. O protagonista vai pra casa da Kotori e descobre que ela foi capturada pelo pessoal do Takuji. Ele fica pistola, vai lá, encontra o rei das mitadas forçando a loira do Chan a dar uma experimentada na amiga, só que o cara ganha sem esforço, considerando que ele deve ter o poder da God Hand, e salva sua amiga de simplesmente quase ser abusada. Jesus Cristo, isso podia ser uma parte nova de Jojo. E claro, o Mamiya vê um fantasma da Zakuro condenando ele, ou sei lá o quê.
君、もう大丈夫よ。永遠の闇の世界なんて来やしないわ。ついの空も何もかも、そんなものは初めからなかったのよ。この宇宙に始まりもなければ終わりもないのよ。嘘だ嘘だ、終わるんだ、何もかも終わるんだ、終わるんだ。 Enfim, muito bom. O protagonista salvou a mocinha. E o que ela vai oferecer pra ele? É, Salvou rapaz. sua vida de um trauma irreversível. só pode ser que uma ajudou coisa. tanto a vida dela. Provavelmente nada. Além de... Esse final foi uma das coisas mais insensíveis que eu já vi. Tipo, parabéns, foi até engraçado. E tipo, eu nem sei dizer o quanto esse OVA é ruim. A primeira coisa que me incomodou muito é o que fizeram com Mamiya Takuji, um dos personagens mais profundos que eu já vi numa história, que tem uma mente total quebrada e ainda assim é um personagem que eu me identifico muito, mostrando muito o lado ruim das pessoas que são absorvidas no próprio mundo, especialmente envolvidas com meio otaku mais do que deveria. Ele era um mau exemplo, assim como Griffith de Berserk, e assim como Griffith, é um personagem que tem uma personalidade problemática, mas extremamente humana. Aí transformaram ele em um estuprador em massa, um lunático total odiável, sem muita exploração do que rola na cabeça dele. Eu realmente não quero spoiler as histórias originais, mas ele era um personagem que pelo menos tu sente um pouco de empatia e tem muito carisma. Aqui ele é só um babaca, que faz atrocidades até maiores do que ele faz nas histórias originais, de certo modo. E o que aconteceu com ele? Ele surta depois do socão, mas e aí? Ele é preso? Sei lá, eles não se deram nem o trabalho de replicar a cena mais Essa arte de visual novel é clássica, né, de visual novel, não sei porquê. icônica do fim desse capítulo nas VNs, que eu não posso falar por spoiler. Zakuro é ainda Ô, pior. filhote, você tá se preocupando de dar spoiler de visual novel japonesa sem tradução pra um público brasileiro? Porra, amigo, pelo amor de Deus, dá logo essa porra de spoiler. Representada por uma imagem de um literal anjo em Subahibi, uma pessoa que não merecia as tragédias que sofreu, mas que também não lutou contra o que a afligia, aqui também é só uma mina que comete suicídio e aparenta ser tão pirada quanto Takuji. Sei lá, na real fica até estranho o fato que eles compartilham conversas densas do nada, sem contar com a qualidade de animação. A Ayana, que era um personagem bem importante nas novels, meio que não existe aqui, ela aparece só pra falar uma coisa e sumir. E tipo, que porra é esse céu do fim? Por que esse é o nome do OVA se só foi citado uma vez? O que esse conceito tem que faz o Takuji se sentir assim? As novels trabalham com alguma ambiguidade nisso sim, mas poxa, temos diversas partes explorando isso. Aqui, nada. Não teve filosofia, só umas frases confusas desconexas. Eu fico pensando, não seria melhor fazer um OVA decente baseado em, sei lá, no começo da história? Essa parte que foi adaptada seria equivalente a mais ou menos 2 ou 3 horas de leitura, então, tipo, Jesus Cristo. Se você gosta de histórias chocantes mais profundas, se você gosta disso com adolescentes, filosofia e bizarrice, vá atrás do material original. Especialmente Subarashiki Hibi, é uma obra-prima e se sabe inglês, com certeza vai entender a essência do que o Skadi, como artista, quer. Mas isso aqui é só horror, e não o horror que o Skadi gosta de construir. Tá mais para o horror de ver seu melhor amigo vomitando no carpete depois de ficar bêbado. Esse seu melhor amigo se chama Tsui no Sora, a visual novel boa. E ele vomitou esse OVA. É facilmente uma das piores coisas que você vai ver assim, e parabéns aos envolvidos, porque fazer algo ruim assim chega ao nível de ser difícil, exige habilidade real. Sem contar com a qualidade de animação, especialmente esses fundos, né? Esses fundos parecem os fundos dos desenhos da Turma da Mônica, eu nem tô criticando a Turma da Mônica. Vai fazer isso no Windows Movie Maker, cara. São feitas pra parecer simples, mas com cores agradáveis e uma direção de arte coerente. Aqui, claramente não. Tipo, eu até acho o traço em si carismático para os anos 90, mas as cores estão horríveis. Não, o traço não é carismático para os anos 90. Parece que foi feito um... Se fosse um flash no Newgrounds ia ser legal, mas um rentaizão... Parece que usaram a ferramenta de balde do Paint sem saber direito o que estavam fazendo. É isso mesmo. E o tempo, né? Tipo, o jeito que as coisas se movem durante a animação é nojento de ruim. Nem pros degenerados baterem uma serve. Tipo, tá, vamos ser honestos, pra algo que foi feito no Adobe Flash, Excel e 2 carreirinhas de cocaína... É uma boa experiência, uma obra-prima. Enfim, esse OVA é ofensivo. Se o pessoal já reclama do OVA de Yuno, que já massacra o clássico de ficção científica do PC 98, esse aqui faz aquele OVA parecer ouro. Pelo menos foi um jeito bom de introduzir vocês ao fato que eu provavelmente vou trazer uma análise de Subarashiki Hibi no meu canal, que é uma obra que envolve erotismo sim, mas é incrível e realmente vale seu tempo, ao contrário dessa tragédia. Se eu aprender japonês até lá, quem sabe o próprio Tsui no Sora original ou remake não apareçam aqui. Valeu, pessoal. Fico feliz por vocês verem esse vídeo no lugar de irem ver essa ofensa em forma de anime. Dá um like, ativa o sininho... Cara, acho que ninguém ia conhecer esse anime se não fosse por você, cara. Você tá espalhando a palavra do seu Nemesis. Cuidado, cuidado. Muito bom o vídeo. Cara, o universo de jogos japoneses mais antigos é outra coisa que a gente não consegue compreender. Porque existe todo esse conceito social... E da época dos computadores antigos lá, e esses jogos que são quase coisas perdidas no tempo. E que
eram voltados para um público mais velho, né, que tinha condição de ter um computador, então tratavam de temas muito mais loucos, experimentais, profundos, porque era um lugar onde a gente grande se reunia, era um lugar onde não havia necessidade de censura, não tinha nenhum editor, era a parada que é direto pro consumidor final, né? Então você podia pirar pra caralho, a mesma coisa dos OVAs, por isso que o OVA antigo é violento pra caralho, tal, tem sexo, tem teta, sei que, piroca. Por quê? Porque você vendia para o consumidor final, né? Não tinha, não tava na TV, não tava numa revistinha com várias outras coisas. Então, a- a- o mundo realmente tem uma densidade cultural muito alta, cara. A gente nunca vai conseguir compreender nem o Japão, imagina o resto. As camadas culturais do próprio Brasil, Europa, Estados Unidos, China, Coreia, com as suas histórias também e tal. Essas histórias e representações de, de, de mundo através das eras, principalmente na época mais pop, aí a partir dos anos 80, vamos dizer assim, né? Então, é muito doido, cara. Por isso que eu gostaria de ser imortal. A quantidade de mangá e anime que eu ia ver não tá, não tá escrita. Muito bueno.